que no Mundial que eu ganhei de roxa em 2000, não sei se foi 2000, um desses anos, eu lembro de você lutando bem novinha, você era adolescente. E eu lembro porque alguém falou, aquela menina é Grace, olha lá, ela tá lutando, tal, não sei o quê. E eu fui olhar a luta, né? Eu lembro de você lutando ali. Não sei se foi esse que Mundial, foi no Tijuca, não sei se... De É, faixa azul, eu fiquei em terceiro no Mundial. que ano foi isso, você lembra? 2002, 2003? 2001, talvez? Não, 2001. Foi 2001. Eu era faixa azul. É. E aí, como o feminino ainda estava começando, nós não tínhamos não tinha categoria juvenil. Então eu lutava no adulto. Eu tinha 15 anos ali, 15, 16. É isso mesmo. Foi o Mundial que eu ganhei. Eu bati a cabeça na final e ninguém deram o título para os dois lá, a medalha para os dois. O Carlinhos não tinha o que fazer, deu medalha para os dois na final, de marrom. Então, aí E aí eu lembro de você lutando. eu lutei no adulto e era uma categoria super disputada, porque a gente só tinha 3 categorias de peso. Então era Eu tipo lembro. leve, médio, pesado. Então eu com 50 quilos lutava com as meninas 63 e ainda Uhum. era juvenil. Mas foi uma ótima experiência. Eu fiz 5 lutas nesse evento. Eu perdi na semi, né? Eu fiquei em terceiro. E eu acho que foi, sei lá, por uma vantagem, uma passagem de guarda. E esse campeonato, era engraçado. Eu ganhava tudo, Demi. Ganhava o Pan-Americano, ganhava brasileiro, estadual, tudo. Chegava no Mundial, perdia. Eu ficava agoniado, falando, será que eu nunca vou ter um título mundial na minha vida? Uhum. Porque eu sempre batia na trave, né? Então, foi assim... E aí eu só fui Mas é ganhar o um que você... mundial. Mas você era muito nova, né, Kira? Você era muito nova e as meninas já eram mais velhas também, né? Sim, mas na cabeça do atleta, né? Eu mesmo nova, ficava assim, pô, mas por que eu não ganho? Por que sabe, Não, eu e tinha que... depois, quando você foi para roxa, você lembra como era? Era roxa, marrom e preta, né? Tudo Roxa, junto, marrom as e preta. mulheres, não era? É. Não, E quando eu fui para roxa, eu me lembro que, como eu não era cabeça de chave, né? Então eu lutava assim. A minha primeira luta era com uma faixa preta de Manaus, a segunda luta era com a Letícia Ribeiro, que era super campeã, já era aham, referência. aham, aham. Não foi fácil, não. Esse começo aí de carreira foi tenso. É. Ô, Kira, e tem uma coisa também, você falou de crescer vendo o jiu-jitsu e tal, mas eu vi uma vez, até estava com você, a Riane, a filha do Rorion, e ela falou que ela queria, né, ter treinado mais, ter feito, mas ela não era incentivada. Sim. Você acha que também talvez você estava na hora certa, no momento certo ali, você cresceu nos anos 2000, que já não era um ambiente tão machista quanto era nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, e Acho que você, lógico, o seu mérito, mas também de estar num momento ali mais favorável para as mulheres, né? Então, eu sempre, quando eu comecei a crescer, entender o jiu-jitsu, eu achava que era para homens. Eu com 6, 7 Uhum, anos, eu era um pouco assim, eu tinha um pé atrás bem com o jiu-jitsu, apesar uhum. de frequentar, porque assim, a minha mãe trabalhava na Federação de Jiu-Jitsu, então meus fins de semana eu estava nas competições, eu não tinha muito... O meu dia a dia era aquilo ali. E eu achava que era para os homens. Eu falava, ai, jiu-jitsu é só homem, ai, que saco. Ai, e aí eu tive, acho que duas grandes razões para eu seguir nesse caminho. E eu via como os meninos, né, a minha família, como eles falavam do jiu-jitsu para as mulheres. Era assim, não é para você, não faz. Deixa para Eles gente. falavam isso? Eles falavam. Era assim, Aham. claro, sabe? Não, esquece. Esquece. Não. E mulher não precisa fazer jiu-jitsu, não. Deixa que a gente cuida de vocês. Era muito uma coisa meio que protetora, assim, das mulheres. Eles não Aham. queriam que as mulheres fizessem. Eu ouvi diversas vezes. Tanto que, quando a gente ia tirar foto da família, tinha foto da família e tinha foto dos homens. Tá bom, agora só os homens, saem as mulheres. Mas... E a gente... E eu já... Isso era tão incutido na nossa cabeça e tudo que a Você gente nem já... questionava. A gente já sabia. Tiramos fotos, tá bom, agora só os homens. A gente saía e deixava, entendeu? Aham, Pra aham. natural essa situação. E aí, minha mãe chegou à faixa azul de jiu-jitsu e isso me inspirou muito, porque quando eu vi a minha mãe chegando numa faixa, né, diferente da branca, porque eu só via as mulheres da família com as faixas brancas, eu falei, Uhum. caramba, que legal, minha mãe tá fazendo, vou... E isso me motivou. Eu já fazia umas aulas infantis na Grace Ipanema, na época, com o Marcelo Iog, Sei. e, e aí, por acaso, nessa época, como eu era pequena, eles nem falaram nada, porque achavam que era uma brincadeira de criança, né? Quando Uhum. eu comecei a competir, aí sim, meus tios chegaram para mim e falaram que para eu parar,
que eu não ia chegar a lugar nenhum com jiu-jitsu, porque ninguém teria uma aula com uma mulher, e que eles queriam me proteger, mas foram muito sinceros até na maneira. Porque realmente, pensando na década de 90, a gente está falando de uma utopia. Exato. É inimaginável você imaginar uma mulher dando aula para homem, né? É impossível. Tipo assim, você fala assim, cara, que loucura. Querer viver do jiu-jitsu, ganhar dinheiro com isso, ser faixa preta, campeão mundial. Tipo assim, não, vai fazer outra coisa da sua vida, sabe? Você tem outras oportunidades, enfim, vai fazer faculdade, fazer isso, fazer aquilo. Tanto que os meus tios mudaram, né? O Ryan foi para São Paulo, o meu tio Ralph, que são os meus tios mais próximos, foi para São Francisco e o Renzo para Nova York. E aí, nessa situação, fico eu no Brasil com a minha mãe, e a minha mãe me incentivava bastante, né? A minha mãe me incentivava bastante, ela via que eu gostava, tanto que os meus castigos, quando eu tirava nota baixa na escola, era não ir para o jiu-jitsu. Então, se eu tirasse nota baixa, ela não vai para o jiu-jitsu essa semana. Enfim, eu ficava super chateada. Mas eu acho que foi um todo e a minha vontade. Eu queria muito. Eu antes de ir para a escola, eu ia nadar porque eu queria ser campeã mundial na faixa preta, e isso eu fazia com 15 anos de idade. Então, assim, eu me disponibilizei a buscar isso para mim, mesmo em muitos momentos, na verdade, assim, em muitos momentos eu me senti desmotivada pra caramba, porque realmente era um ambiente totalmente machista, era um ambiente onde as mulheres não se sentiam confortáveis. Quantas vezes eu estive no tatame, começava aquela conversa ali que você... Grosseria. Para eu estar presente, sabe? Era uma conversa meio que de bar de homem. E aí você fica sem graça, você sai do tatame, vai para não sei aonde, mas essas coisas vão desmotivando, né? Então, quantas amigas minhas eu consegui trazer para o tatame que elas foram embora, porque elas não se sentiam confortáveis naquele ambiente, né? Queimando sujo, tatame fedorento, aquele cheiro, enfim, eram várias questões. Mas eu fiz mais, assim, porque eu amava competir, eu gostava da sensação da vitória, da adrenalina, e continuei nesse caminho. E confesso, hoje eu fico olhando para trás e falo assim, pô, ainda bem que eu continuei, né? Não parei nas vezes que eu fiquei desmotivada, enfim. Então, na minha família mesmo, não existia uma coisa assim, a Kira quer ser campeã mundial, então vamos investir na Kira, porque ela vai ser uma campeã mundial. Não, foi assim, a Kira quer ser campeã mundial. Eu falei para ela parar, mas, pô, ela quer continuar, deixa ela. Deixa ela aí no canto. Se fosse um homem, seria assim, cara, olha só, cara, tá muito talentoso, tá ganhando tudo, vem pra cá. Foi o Roger na mesma época, mais ou menos. Né? O Roger é da mesma Parecido, geração. Eu um pouquinho mais velho, mas a gente pegou a mesma geração. Então, é isso, sabe? Mas tudo bem, assim, eu entendo, porque é uma mentalidade que vem sendo mudada ao longo do tempo. Naquela época, realmente, a gente vivia num mundo muito mais machista. Né? Eu vejo pelo lado bom que eles realmente queriam me proteger. Ao mesmo tempo, eu vejo por um lado bom que eu acho que a minha personalidade ela é muito de mostrar que as pessoas estão erradas, sabe? Então, já vi na Hebe lá, quando falaram que você não ia ter mais que um filho. Então, eu acho que se eles tivessem me incentivado, eu teria deixado para lá. Então, eu acho que esse desafio do tipo, não, você nunca vai ser ninguém no jiu-jitsu, uma mulher não pode dar aula, isso, aquilo, eu cresci dentro de mim e muitas vezes, quando eu estava com preguiça de treinar, preguiça de um campeonato, às vezes, desmotivada, eu pensava, calma aí que eu tenho que mostrar que todo mundo estava errado e que eu vou dar certo aqui, né?